Aleluia, meus irmãos. Então, meus irmãos, então foi essa a construção da fé dela. Então a nossa alma ficou abatida durante muitos anos, acredito eu, ouvindo falar de Jesus e nada, né? Nosso coração, que dessa noite, né? Acredito que muitos já foram sarados, né? Disso. Aleluia! Eu creio. Então, ela foi curada. E ali tinha, como ele carregava, né, naquele milagre dos pães 5 mil, no outro 4 mil, acredito eu, e ela ficava isolada do povo, sabia que ele ia passar em tal rua, em tal lugar, e ninguém podia tocá-la. E ela ouviu falar dele, pô, Jesus Cristo, ele vai passar aqui, eu creio que ele é o Messias, eu vou aguardar. Eu não vou tocar nele porque eu estou em cura. Mas foi que eu consegui tocar, ela saiu do anonimato, da onde ela se encontrava, né? Ela não podia ter convívio com nada, com as pessoas. Ela foi aí, talvez aí passando por algum lugar por trás das pessoas. Ela deu o seu jeito, porque ela sabia: esse aí vai me curar, esse é o Filho de Deus, esse é o Deus encarnado. Porque Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para a humanidade. E Jesus, na forma gloriosa de Deus, ele não quis se comparar com Deus. Ele se fez carne, se fez homem, se humilhou a si mesmo para morrer por mim e por ti, porque ele aniquilou o nosso pecado na cruz do Calvário. Aleluia! Jesus, ele fez tudo isso por nós. E tudo isso nós devemos seguir seus ensinamentos, seguir a sua lei, o que ele pede, ser imitador dele, servir o próximo. Então Jesus, ele não só cura. E de versículo 30, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? A virtude é o poder que sai, que emanou de Jesus Cristo. Às vezes a gente procuramos, né? Cada um procura uma enfermidade, um livramento, ou uma bênção, alguma coisa, através de Jesus. Não é o homem que vai determinar o poder, não é o profeta, não é o homem, não é ninguém. Enquanto você não prostrar para Jesus, lá em cima ele fala: agora está decretada na vida dele, agora pode decretar. A virtude é o poder que saiu dele. Ele sabia para quem foi. Ele sabia. Ele não só curou. Jesus é tão lindo e maravilhoso que ela foi curada. E ela poderia ter ido embora. Com aquela dificuldade que ela chegou, sendo esbarrada e tudo, não sei como ela conseguiu ali atravessar aquela multidão e tocar as vestes dele. Ela ganhou a cura do povo. Poderia ter ido embora, Jesus poderia ter deixado ela embora. Não. Senhor, volte aqui, vem aqui. Jesus, ele não vai te curar de uma enfermidade. Por quê? Jesus, ele vai curar teu coração, ele vai curar a saúde mental, ele vai curar tua alma está abatida, ele vai restaurar, ele vai restabelecer. Ele não vai só curar você, ele não vai só te dar a bênção, ele vai curar tua alma para que você esteja renovado no Senhor, para que você não só procurou a sua cura de enfermidade, Jesus curou a sua alma, Jesus curou o seu coração. Jesus trouxe aquela pessoa que era desonra para a sociedade, Jesus honrou ela perante todos. O que era desonra virou honra e transformou em bênção. Tudo que ela tocar, Jesus vai abençoar. Eu creio no Senhor. Então, meus irmãos, aqui no versículo 31,
os discípulos. Vê que a multidão te aperta e disse: quem me tocou? Seus discípulos. Pedro falou: vê que a gente está um empurrando o outro, está sendo exprimido e pergunta: quem me tocou? Está todo mundo tocando em Jesus, querendo ser curado, querendo ser libertado, querendo a procura de cura de um filho, de alguém, de algum ente querido. E quem me tocou? O Senhor me pergunta. Jesus e a mulher prostrada: eu fui sarada, mas a minha alma não, mas meu coração não. Faltou isso. E ela, no versículo aqui 32, e ele olhava em redor, ele não queria deixar ela embora curada não, e olhando em redor para ver o que Cristo fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse toda a verdade. 84. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada deste mal. Aí, meus irmãos, Jesus, ele parou e falou perante ali a sociedade: essa mulher está curada, vai voltar para o convívio, vai voltar a ter uma vida, vai voltar para a família dela, vai voltar para a casa dela, vai voltar a sonhar naquele desespero que ela já estava indo de mal a pior, no ponto da morte. Ela vai ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único que transforma a vida. Jesus Cristo, ele muda, é o único que pode mudar a sua vida. Então, Jesus Cristo curou a enfermidade dela. Jesus Cristo, ele, através da tua vida, através da nossa vida, da nossa história, nós estamos sendo exemplos, espelho para outras pessoas. E Jesus vai usar a nossa vida, a nossa história, para transformar outras vidas, outras histórias serão transformadas através da história. E de uma passagem rápida, do ensinamento, um pouco aqui a respeito, de fé, dela, que nós ouvimos tanto de Jesus e demoramos tanto, no arrependimento, de ter voltado atrás, de ter aceitado antes. Então, Jesus, ele demonstra algumas passagens a respeito de fé. E Jesus ali, indo de Galiléia para a cidade para o estado de Gadara, ali tinham os discípulos, eles estavam no barco, e ali Jesus já ia enfrentar uma legião de demônios. Aí vem o barco, não era um barco navio não, era um barquinho que não tinha recurso, Era os pescadores, e pescador conhece do tempo, Aqui para nós, quando vira Jesus, sabe, vamos pescar perto da costeira, o vento fica mais forte, e até que perto. E ele já estava mais em alto mar, já sabendo que havia a tempestade. Então ali não tinha, aquele barco não tinha recurso, começou a ventar forte, o mar estava calmo, e começou a vir a tempestade, o mar ficar revolto, e as ondas começou a entrar no barco lá dentro. E para quem entende, já sabia que estava entrando água no barco, não tem como tirar a água, vai vir a pique, e nós estamos bem longe da costeira. Vamos sucumbir com o barco, vamos a pique, vamos ao fundo, junto com a tempestade. É o fim. E Jesus demonstra até onde vai tua fé. A aflição, mudar o carro, estou precisando reformar a casa, estou passando por uma situação disso, de aflição. E Jesus demonstrou o vale da sombra da morte, Igual o Salmo 23, versículo 4 fala, Mesmo que olhem pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Será que não temeremos mal algum? Perante aquela tempestade, o barco indo ao fundo, indo a pique, longe da costeira. Se Jesus testou
porque a fé, onde vai a nossa fé, né? Na aflição a gente já reclama de tudo, quer tratar Jesus às vezes em oração, né? Chegar só poder, às vezes só poder ir no bolso, vou lá no restaurante lá almoçar, né? Eu pergunto na regulação como é que ele está, se ele está bem. Assim somos nós, às vezes, com Jesus, né? E pedimos lá um prato lá, parece demora, demorando para trazer, não é verdade? É bem desse jeito. Então, muitas das vezes a gente só pede, né? Então, Jesus demonstrou essa passagem para que os discípulos aprendessem a ter fé nele, nos momentos de aflição, nos momentos mais tenebrosos e no vale da sombra da morte, igual Paulo disse: viver em Cristo e morrer em Cristo. Morrer em Cristo, por Cristo é lucro. Assim diz Paulo. Então, se passar pelo vale da sombra da morte, saiba que Jesus está contigo, comigo, com vocês, meus irmãos. Então, nós não temeremos mal algum. Então, aí seus discípulos ali perguntou: já está entrando água, as ondas grandes? Naquela época não tinha morte, não tinha glória, vamos todos morrer. Jesus, agora, Jesus, uma grande tempestade, o barco vai vir a pique, está entrando água, né? O barco não vai suportar mais. E Jesus pega e levanta, e primeiro repreende o vento e o mar. Acalma-te, acalma, mar. E o vento parou e as ondas do mar abaixou. E o mar ficou aquela calma, aquele mar revolto, parou. Todo mundo ficou. Quem é esse que até o vento e o mar a ele obedece? E hoje esse desespero, não é verdade? Se até o vento e o mar, o verbo enganado, né? Ao seu falar, tudo foi criado, né? Então, ele demonstrou essa passagem de fé, né? Que fala a respeito que a mulher não desistiu. A gente não pode desistir da vida, que a vida é o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. E há dois caminhos, né? A gente fazendo a vontade do Senhor, o Espírito Santo vem, se enchendo de nós. Igual João Batista fala, né? Que ele fique mais importante e eu menos importante. Menos de mim, mais do Senhor. Então, meus irmãos, isso que eu tenho para falar para vocês, que Jesus ele muda a história, né? Ele muda a história, então a gente tem que ter fé, né? Ela tem esperança, nós ficamos esse Jesus. E uma única vez ela foi curada desse mal. Ela foi curada da enfermidade. Sua alma estava abatida. Jesus restaurou. Jesus ele cuida da sua saúde mental e da sua alma, para você poder seguir em frente e olhar o tanto que você caminhou e olhar: nossa, consegui caminhar isso tudo, e olhar lá para trás e falar: não, eu não volto mais, porque eu estou agora nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é entregar tudo que nós temos para Jesus, né? Ter fé, crer e andar na obediência, né? Nós não somos santos, pecamos, e sempre estar com o coração quebrantado e falar com o Senhor Jesus Cristo: ó Senhor Jesus Cristo, o Senhor me conhece o meu coração. Hoje o meu dia foi assim, hoje eu mirei, fiquei irado, ou falei alguma coisa, viu alguma coisa, entregue para o Senhor, ore Jesus pela pessoa,
né? Então que nós possamos estar sempre com o coração quebrantado. Aleluia! O arrependimento. Há dois caminhos, né? Não devemos permanecer no pecado, né? A permanência do pecado, ela vai afastar o Espírito Santo de nós, né? E a três tipos de morte, né? A morte espiritual, né? A morte física da carne e a morte da alma. Então, essas são as palavras, né, de Jesus, né? E sempre a Bíblia está aqui para nos instruir, para nos ensinar e nos advertir, para poder estar no caminho do Senhor, né? Viver no caminho do Senhor. Então, já juntando, já que Jesus estava, né, saiu de Galileia e para Gadara, uma passagem rápida. Jesus ele foi para aquele confronto lá, tinha aquele demoniado de Gadara. E Jesus foi lá e esse demoniado ele vivia, né, no cemitério. E Jesus teve encontro com ele, não com o estado de Gadara. E ele perguntou, quando ele chegou perto desse homem: quem és? Aqui é uma legião. E em Roma, uma legião era 6.000 soldados, então era cerca de 6.000 demônios que estavam ali. E Jesus ali expulsa os demônios. Os demônios achando que já ia ser lançado no fogo antes da hora, que tudo era o Filho de Cristo, pediu para entrar na manada dos porcos, e os porcos caiu do penhasco abaixo e não morreu 2.000, porque ali era uma cidade idólatra. Ali porque o povo de Israel, o povo de Judá, era pecado, o porco era considerado impuro, mas em Gadara não, era alimento para eles. E o pessoal que criava os porcos viu: se Jesus começar a dar por aqui, tirar os demônios todos, matar todos os porcos, eles vão ficar sem comer, né? E Jesus, ele foi só para poder libertar aquele homem. O nosso pensamento é curto, mas o de Jesus Cristo já está lá na frente. Jesus Cristo era lá no passado, ele criou. Jesus Cristo é do presente e do futuro, ele já pensa lá na frente. E ele expulsou aquela legião, para não tomar muito tempo nessa passagem, o demônio daquele rapaz. E aquele rapaz que seguia ele, e Gadara tinha 10 cidades, como se fosse o estado de São Paulo, mais 10 cidades. E aí não tinha chegado a palavra de Jesus, mas chegou o conhecimento que Jesus o libertou daqueles demônios. Aí quando eu comecei, eu fiquei perguntando: será que eu vou um dia conseguir falar alguma coisa da mensagem de Deus para alguém? Será que eu vou conseguir? E sabe o que Jesus falou para esse demoniado? Quando a gente não tem o que falar para alguém, apenas fala o que Jesus, Deus fez na sua vida. Foi isso que ele falou para o demoniado ligado. Então ele foi para sua casa e falou: o que aconteceu com você? Está bem? Falou que Deus, que Jesus fez na vida dele, e ele percorreu outras 10 cidades só falando a obra que Deus fez a respeito da vida dele. E então acredito que depois, os seus discípulos, Jesus não precisou de muitos anjos, precisou de 12 homens para passar sua palavra aos 4 confins do mundo. Então, depois aquele povo que era idólatra, aquele povo que adorava outros deuses, aquele povo ficou sabendo de Deus, aquele povo ficou sabendo da cura de Jesus, aquele povo já estava com coração. A semente, quando você planta a semente, ela é regada, né? Ela vai cultivando, ela vai plantando, e ela vai se tornando uma árvore grande, com as folhas verdejantes e dando os melhores frutos.
Então aquele povo, o estado tinha 10 cidades, já estava preparado. E quando eu acredito que depois já começou o ministério de Jesus, os seus discípulos, a discipular outras, depois dos apostados, depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz, a morte de cruz, a palavra chegou enganada. E só de falar de Deus, fale de Deus, através da história dele, 10 cidades foram libertadas. Então, 10 cidades, não é 10 pessoas. Então, através da minha ou da sua história, em nome de Jesus, outras histórias. Por isso não devemos desistir no meio do caminho, porque através da minha, da tua e da nossa história, outras pessoas, em nome de Jesus mudará a história. Meus irmãos, é até aqui que eu 40 minutos.